tela. Ok. Bem, bom dia a todos novamente, o meu nome é Marta e venho aqui dar uma introdução do que é o projeto IMBEC e os benefícios que este traz às empresas ao participarem nele. Atualmente, as limitações económicas, juntamente com o aumento populacional, a sobreexploração dos recursos naturais e as alterações climáticas têm desencadeado uma necessidade de mudança urgente no planeamento do nosso sistema económico. É precisamente nesta necessidade que surge o projeto IMBEC, um projeto transfronteiriço que pretende conciliar a economia com a ecologia, tornando a bioeconomia e a economia circular como a solução que permitirá reindustrializar os territórios através do uso dos seus recursos e revitalizar diversos setores. Este projeto conta com a parceria de entidades com competências complementares e sendo um projeto transfronteiriço, temos aqui a presença de duas entidades portuguesas e 6 espanholas. Também o território de atuação é transfronteiriço. Do lado de Portugal temos 2 regiões da região centro e 2 outras regiões da região norte. Do lado de Espanha temos a região de León e Castilha. No que toca aos objetivos do projeto, são 4 os objetivos principais, nomeadamente a identificação de agentes e recursos existentes no setor da bioeconomia, promovendo o desenvolvimento de projetos de inovação, desenvolvimento e investigação. Temos aqui um objetivo de sensibilizar e informar o ecossistema para a bioeconomia e para a economia circular, promover a criação de novas indústrias e atividades económicas baseadas na transformação de biorresíduos em novos produtos e serviços e, por fim, pretende-se maximizar o potencial regional, promovendo a transferência de conhecimentos, a presença em novos mercados e o aumento da procura destes recursos e produtos. O setor de atuação do projeto IMBEC é maioritariamente primário, nomeadamente o setor agrícola, pecuário, agropecuário e a indústria florestal, mas no entanto também temos setores da biotecnologia, subprodutos e biorresíduos e da transformação de biomassa em energia. No que toca aqui às atividades, são 4 atividades do projeto. Na primeira atividade temos uma caracterização, foi desenvolvida uma caracterização das regiões em estudo, onde se fez uma base de dados com potenciais empresas, entidades que pudessem participar neste projeto. Também fez um levantamento de boas práticas já existentes nas regiões. Estão a ser decorridos inquéritos a essas entidades e posteriormente será realizada uma análise a toda a informação obtida. Na atividade 2 estão a decorrer jornadas e workshops informativos e de sensibilização e também temos aqui uma parte de consultoria de apoio a diagnósticos individuais e a planos de implementação. Na atividade 3, procuramos iniciativas que possam originar novas tecnologias ou atividades económicas na área da bioeconomia e da economia circular. Procuramos dar apoio na orientação do processo de planeamento, implementação e desenvolvimento de projetos neste setor e na procura de novos parceiros e ao financiamento. Por fim, a 4ª atividade está mais direcionada para o marketing e para a procura de novos mercados e também temos aqui uma parte de dinamização de transferência de bioprodutos, bioprocessos, tecnologias de aplicação e conhecimentos. Assim, nesta linha, convidamos as empresas dos setores mencionados anteriormente a fazerem parte deste projeto, permitindo que nós lhes demos apoio, acesso
em eventos de cariz nacionais e internacionais que permitirão alavancar o seu crescimento, apoio na implementação de processos relacionados com a bioeconomia circular, apoio no desenvolvimento de novas atividades e de projetos e temos aqui o apoio também na criação e na implementação de técnicas de comercialização e de marketing. Deixo aqui os nossos contactos do projeto. Da minha parte é tudo. Obrigada. Obrigado. Muito bom dia. O meu nome é Gustavo Vieira e vou apresentar, então, deixem-me só partilhar aqui a tela, por favor. Ora bem, muito bom dia. O meu nome é Gustavo Vieira e vou dar aqui umas breves luzes do que é a bioeconomia, a economia circular, quais as oportunidades que existem nesta área e a inovação em processo e design da mesma. O que é que falaremos hoje, então? A apresentação de hoje tocará aos seguintes pontos. A identificação de barreiras para o desenvolvimento da bioeconomia, quais são as certificações existentes, oportunidades de financiamento e de mudança, o ciclo de vida, a gestão de recursos, biorresíduos, bioeconomia circular como um modelo económico e, por fim, os exemplos da aplicação deste conceito. Tal como disse, o meu nome é Gustavo Vieira, sou engenheiro do ambiente, sou licenciado em Engenharia do Ambiente pelo Instituto Politécnico de Bragança e atualmente as minhas funções são consultor na área de sustentabilidade e de economia circular e sou cofundador e responsável pela estratégia de sustentabilidade do projeto Ecological Alert, que é um software que possibilita às pequenas e médias empresas a fazer o seu cálculo de carbono de uma maneira simples, rápida e pouco dispendiosa. Bem, o que é a economia circular? E o que é a bioeconomia? Muitos de vocês, se calhar, já ouviram falar deste conceito. A economia circular é um conceito estratégico que assenta na redução, na reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e de energia. E a bioeconomia consiste na utilização de matérias-primas naturais, renováveis e de origem não fóssil, como as florestas, animais, plantas e até micro-organismos, para o desenvolvimento, produção e comercialização de bioprodutos. Tinha aqui um pequeno vídeo. Não sei se conseguimos por agora. O que é? O vídeo não está a dar. Mas eu no final eu disponibilizo o link dos vídeos no chat e depois vocês podem ver os vídeos posteriormente. No fundo, o vídeo explicaria o que era a bioeconomia e daria alguns exemplos. Mas o que é a bioeconomia? A bioeconomia é a economia referente a todos os recursos naturais, desde a biotecnologia, a agricultura, florestas, pescas e a aquacultura. Estes aqui darão origem, então, a alimento para os animais, alimento para nós, para os humanos, para combustível e para materiais, quer seja para o setor primário, como materiais para a construção, ou materiais como peles para o calçado, para os diferentes setores. Como são de origem de recursos naturais, ou de bioprodutos, originará sempre no final biorresíduos. E a gestão adequada desses biorresíduos, e bem aplicada este conceito da bioeconomia, seria uma bioeconomia circular, ou seja, não existiria resíduos, e esses resíduos seriam biorresíduos e seriam sempre reaproveitados, ou como nutrientes para voltar a serem introduzidos no ecossistema,
quer seja para composto ou para fertilizante de solos, ou então como biocombustíveis para voltarem a ser usados na produção da bioeconomia e reduzir assim o consumo de combustíveis fósseis. Temos aqui outro vídeo, também não dá. Está a dar. O que é a economia circular? Vou deixar aqui um pequeno vídeo, então. Este aqui parece que já está a dar. A economia circular vai muito para além da reciclagem dos produtos. Neste novo paradigma, cada material é usado e reutilizado ao máximo com o mínimo de desperdício. Para isso, é necessário mudar radicalmente a forma de produzir. A escolha das matérias-primas, o desenho dos produtos e o aproveitamento dos subprodutos industriais são aspectos essenciais do novo modelo. Numa economia circular, as empresas garantem a sua autonomia através da gestão completa do ciclo de vida dos produtos. Uma estratégia que pode ser aplicada a todos os setores, à indústria, à agricultura e aos serviços. Atualmente, o crescimento económico depende do consumo crescente de recursos. É chamada economia linear. Extrair matérias-primas, fabricar, usar e deitar fora. Um modelo que atinge hoje o seu limite face ao aumento da população, à escassez de recursos naturais e aos problemas ambientais e de saúde causados pelo uso excessivo dos combustíveis fósseis. A volatilidade dos preços das matérias-primas e a interrupção do fornecimento são outros dos riscos atuais para as empresas e para os países. O conceito-chave da economia circular é a inovação. Aposta-se em ciclos curtos, baseados na reutilização. Peço desculpa. Sem querer. E na reparação, na poupança de energia e água e na redução do lixo. Na economia circular existe também mudanças individuais. Recentemente, a Associação Zero concluiu que se todas as pessoas do mundo desperdiçassem tanto como os portugueses, os recursos do planeta não durariam muito tempo. As 3 fontes principais de desperdício de recursos naturais em Portugal são o consumo exagerado de carne e peixe, o uso excessivo do automóvel, a substituição demasiado frequente de equipamentos e a compra excessiva de bens de consumo que acabam por ir parar aos aterros. A economia circular passa também por possuir menos e partilhar mais. As plataformas de partilha de carros são um dos domínios que têm vindo a desenvolver-se mais rapidamente. Há também a troca de serviços e até a troca de casas para férias. Estima-se que a nível europeu a economia circular poderá gerar poupanças de 600 mil milhões de euros para as empresas, criar 170 mil empregos diretos no setor da gestão de resíduos e contribuir para a redução das emissões de gases com efeito de estufa. Tal como vimos no vídeo, a explicação da economia circular, num ponto de vista simples, atualmente a maior parte dos nossos negócios e da nossa vida pessoal está baseada na economia linear, que é a extração das matérias-primas, a sua produção, a distribuição, o consumo e, por final, vai para resíduo e muitas vezes acaba em aterros ou vai para reciclar. Numa economia circular, essas matérias-primas, antes de partirem para a produção, são alvos de um design. O que é que isto significa? São pensadas de forma a se tornarem a serem produtos mais duradouros e que tenham capacidade de ser reutilizados e reparados de forma simples e eficaz, que possam originar, neste caso, como diz aqui a seguir, os produtos remanufaturados. A partir daí será feita a distribuição, que optará sempre por uma distribuição mais local e com o mínimo de distribuidores possíveis, uma distribuição mais direta para diminuir o consumo dos recursos. Depois o consumo, reutilização e reparo, tal como eu tinha indicado no início, o consumo será feito de uma forma mais eficaz e que os produtos possam ser reparados e reutilizados. Se o ciclo de vida destes produtos terminar, parte assim então para a coleta, e essa coleta será alvo de uma triagem mais incisiva, em que
será feita uma reciclagem melhor e os resíduos provenientes desta coleta que não possam ser alvos de reciclagem são então biorresíduos para a origem de novos produtos de matérias-primas. Num ponto de vista geral, apresento-vos aqui um gráfico de borboleta em que nos explicará melhor este conceito da bioeconomia e da economia circular. Aqui no lado esquerdo a ver temos os recursos renováveis, os materiais que possam ser renováveis, e aqui do lado direito os materiais que possam ser finitos. Esta cadeia é igual para ambos os materiais, quer sejam recicláveis ou renováveis, e os materiais finitos, sendo o fabricante, a produção e o prestador de serviços, que será a distribuição. No final, aqui nos produtos de origem biológica, o consumidor, após o consumo, tem aqui um efeito de cascata. O que é que isto significa? Por exemplo, uma tábua de cozinha, onde as pessoas servem para cortar os alimentos em madeira, poderá, no final do seu ciclo de vida, ser adaptada a ir para uma serração, ser destruída e ser feito aglomerado e voltará a entrar no processo como um material de isolamento, por exemplo, numa casa ou no setor da construção. No fim de vida desse material de isolamento, a mesma pode voltar a ser incorporada numa produção para pellets ou então em casa para combustível para as lareiras. No final, as cinzas poderão assim voltar a entrar na cadeia como corretor orgânico ou corretor de solos ou composto. Se não for possível ser feita esta cascata, pode-se fazer uma extração de matéria-prima por agentes bioquímicos para a produção de bioetanol ou biodiesel. Depois, a digestão aeróbia dos produtos sobrantes para a produção de biogás, e o que sobrar destes produtos, os tais resíduos, servirão então, como são de origem biológica, para a regeneração da biosfera. Assim, terá uma gestão do fluxo de recursos renováveis muito mais eficaz e poderá sempre voltar a entrar na cadeia. Quanto aos materiais finitos, no ponto de vista circular, passa também pelo processo de fabricante, produção e prestador de serviços, distribuição. O usuário, ao ter o produto, por exemplo, imaginemos um computador, ou então uma bulldozer ou algum serviço desses, por exemplo, se calhar uma Black & Decker é um bom exemplo. Essa pode ser compartilhada, porque nós às vezes temos essas ferramentas nas nossas empresas, mas apenas as usamos poucas horas por ano, ou se calhar alguns minutos. Se pensarmos de um ponto de vista cooperativo e de associação, se esses produtos pudessem ser compartilhados em várias empresas do local, se calhar seria uma gestão e um uso muito mais eficiente e muito mais ecológico do que cada um ter o seu e haver assim, mais desperdício e mais uso desses recursos. Após esse compartilhamento, por exemplo, se não fosse possível usar mais, se já não tivesse num bom estado para a nossa empresa, esse produto podia ser vendido a uma empresa a uma loja de artigos em segunda mão, o que muitas vezes já não está em boas condições para a nossa empresa, pode estar em boas condições para outras empresas de outros países até. Num ponto de vista de final, se nós pensarmos no gráfico da economia circular, se a economia circular for bem feita e se aquele design inicial antes da produção for bem idealizado, os produtos podem ser alvos de uma remanufatura. O que é que isso significa? Quer dizer que esses produtos, se não tiverem em boas condições para ser vendidos para uma loja em segunda mão ou para ser reutilizados por outras pessoas, esses produtos, de uma forma ideal, poderiam ser reencaminhados para a fábrica, para a sua origem de fabrico, podiam ser desmontados, seriam alteradas as peças ou os componentes que estariam a dar mau funcionamento ao produto, e o mesmo poderia voltar a ser introduzido na cadeia como um produto quase novo e de uma origem fidedigna, em que seria alvo de uma vistoria e de uma revisão total e que estaria como um produto novo.
Se por final esse produto não houvesse solução no seu arranjo, poderia ser alvo de uma reciclagem, ou seja, esse produto seria desmontado, a parte do plástico seria reciclada, a parte dos metais seria reciclado e dariam origem a novos materiais para serem voltados a serem introduzidos nesta cadeia, dando assim uma circularidade a todo o processo. O objetivo, como vocês podem ver aqui, é a redução máxima dos resíduos, ou seja, evitar com que esses produtos sejam alvo de desperdício, ou seja, todos os materiais sejam renovados e que possam voltar a entrar no processo, que o desperdício seja o mínimo possível, é a redução dos resíduos. Porque é agora a altura correta para mudar para este tipo de economia, ou de bioeconomia, ou para este estilo? Muitos de vocês já ouviram falar, se calhar, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que está intrinsecamente ligado aqui à Agenda 2030, que tem como objetivo, até ao ano 2030, o cumprir destes 17 objetivos, desde a erradicação da pobreza, ação climática, proteção da vida marinha, proteção da vida terrestre, cidades mais sustentáveis, produção e consumo mais sustentável, inovação. Tudo isto está intrinsecamente ligado a esta parte do desenvolvimento sustentável, tanto ecológico como económico. E, por fim, este aqui, o objetivo da neutralidade carbónica, que é até 2050 a Europa se torne neutra de carbono. O que é que isso significa? Significa que todo o consumo de recursos e todo o consumo de combustíveis fósseis e as emissões que são produzidas sejam compensadas de alguma forma, quer seja pela instalação de painéis solares, de turbinas eólicas, de plantação de árvores, os famosos carbon offsets, e por final também está a ser alvo de desenvolvimento da captura direta de CO2 da atmosfera. Porque agora, tal como vocês se calhar já ouviram falar, temos o Circular Economy Action Plan, do Green Deal da União Europeia. O novo plano para a ação para a economia circular na União Europeia, que iniciou o ano passado, pretende fazer com que os produtos sustentáveis passem a ser uma norma na União Europeia, pretende capacitar os consumidores para consumirem mais produtos de origem sustentável e a sua produção seja pedida pelos consumidores, concentrar a ação nos setores que utilizam a maior parte dos recursos e em que o potencial para a circularidade é elevado, tal como nós vimos no gráfico da borboleta, na parte da eletrónica, dos veículos, automóveis, das embalagens, dos plásticos, dos têxteis, da construção de edifícios e dos alimentos. E, por fim, como nós referimos também no gráfico anterior, garantir a diminuição dos resíduos e torná-los, a longo prazo, quase nulos. Para isso acontecer, têm que ser quebradas algumas barreiras. Na alteração dos comportamentos, tanto empresarial como a nível pessoal, em que as pessoas pensem que o que é que está a acontecer à nossa volta. Temos vários exemplos da má gestão de recursos, da má gestão de resíduos, e temos que pensar o porquê que é agora a altura de mudar e se faz sentido a nossa empresa optar por este caminho. Educação para a cidadania e responsabilidade social das empresas, está muito ligada a esta parte da alteração de comportamentos. É preciso uma intensificação da educação para a cidadania, dizer às pessoas o que é que está errado e como é que se pode mudar, não apenas dizer o que é que está errado, mas sim explicar como é que se pode mudar. E com isto acresce também a responsabilidade social das empresas para optar por esta mudança. Para isto é sempre necessário uma intensificação dos recursos pedagógicos e da comunicação, dar meios às pessoas meios informativos e meios visuais para elas perceberem o porquê que é a altura correta de mudar, como é que podem mudar, que exemplos é que existem, como é que está a ser aplicado e qual o caminho que têm que adotar. Isto aqui também sempre muito intensificado na parte da comunicação, para ser o mais amplamente possível e chegar ao maior número de pessoas possíveis. E por fim, reforçar o quadro legislativo e que existam normas que tenham que ser aplicadas a todas as empresas e a todas as pessoas para optarem por este caminho.
Por fim, tudo isto só é possível se as entidades públicas, os operadores económicos investirem de uma forma mais intensa e regular, o que tem sendo vista e tem sido sentida ao longo dos últimos 2, 3 anos, e só assim é que poderemos chegar ao ponto que nós queremos, que é que todas as empresas se tornem parte desta economia circular e da bioeconomia. Para isto, já existem algumas certificações, eu escolhi aqui duas principais, se calhar, na parte dos bioprodutos ou de produtos de base biológica. A primeira aborda os critérios de sustentabilidade e a segunda, o ciclo de vida. Nesta parte dos critérios de sustentabilidade, esta EN 16751 define os critérios de sustentabilidade horizontal aplicáveis à parte base ecológica de todos os produtos. Para que é que isto serve? Fornece informações de sustentabilidade sobre a produção da biomassa e fornece informações de sustentabilidade na cadeia de abastecimento para a parte de base biológica do produto e dos produtos de base biológica. Quais são os ganhos em ter esta certificação? Uma estrutura que fornece informações sobre a gestão de aspectos da sustentabilidade, melhora a comunicação business to business e, por final, possibilita o desenvolvimento de normas específicas de produtos e esquemas de certificação diferentes. A outra certificação que eu escolhi para apresentar de uma forma mais profunda é esta, a EN 16760, que é para a avaliação do ciclo de vida, apresenta os pré-requisitos específicos da avaliação do ciclo de vida e orientação para produtos de base biológica. Mas muitas vezes, o que é isto do ciclo de vida? Como é que se define e o que é que isto significa? A avaliação do ciclo de vida de produtos e serviços é uma ferramenta importante para a aplicação do princípio da sustentabilidade e uma base para a estimativa da pegada de carbono. Esta análise permite considerar os impactos que um produto ou serviço tem na sociedade e a sua consequente avaliação permite identificar os seus aspectos mais significativos e o potencial de gerar impactos maiores. De uma forma geral, este gráfico representa um bocado o que é este ciclo de vida. Todos nós, nas nossas empresas, temos responsabilidade de perceber que materiais é que usamos, se são de origem biológica ou se são de origem fóssil, se esses materiais podem ser substituídos por materiais mais sustentáveis. Depois, que tipo de fabricação é que esses materiais são alvo? Se essa fabricação gasta muitos recursos, quer seja a água, luz ou a sua fabricação se implica vários processos de transformação destes materiais, e se nós temos alguma mão para poder reduzi-los ou para poder melhorá-los. Depois, que tipo de embalamento é que o nosso produto tem, ou que foi alvo ou que é alvo? Se tem apenas um embalamento, se tem vários embalamentos, tipo 2 ou 3, que muitas vezes também já reparamos que há produtos que têm embalamentos mais do que suficientes. E esse embalamento, se é feito com produtos não fósseis, se é feito com produtos naturais, e se podemos também ter em alguma forma ou se podemos ter alguma forma influência na mudança desse tipo de embalamentos. Depois, qual a distribuição dos nossos produtos? Se a distribuição é uma distribuição mais direta, se é uma distribuição com vários distribuidores, 4 ou 5 distribuidores, dependendo da cadeia. Se a nossa distribuição é para um contexto mais local, se é intercontinental, se é para vários países, e se podemos ter uma distribuição mais sustentável e de uma forma mais eficaz. E, por fim, se o nosso produto é um produto de uso singular, ou se pode ser um produto de uso mais prolongado, se esse uso pode voltar a ser introduzido na cadeia, ou seja, se esse uso estiver estragado ou se acontecer alguma coisa, se pode voltar a ir para a fase da fabricação ou para a fase do embalamento, ou se pode voltar a ser material. E, por fim, se no fim de vida deste produto, qual a sua disposição final? Se pode ser reciclado, se pode ser considerado bioproduto, e se nós podemos melhorar um bocado esta parte de uma segunda vida para o nosso produto. No fundo é isto, o nosso ciclo de vida, é perceber o nosso produto, desde que é material ou desde que é matéria-prima, até ao final, quando acaba a sua vida. Assim, de um ponto de vista geral, é mais ou menos isso tudo, é o que diz aqui nestas linhas, e aqui no final diz a complexidade tecnológica do nosto produto, ou seja, quanto mais complexo for tecnologicamente o nosso produto, se calhar mais difícil é entender o seu ciclo de vida e perceber tudo o que o compõe.
Por isso, se calhar, esta análise é mais fácil de fazer para produtos com menos complexidade tecnológica, mas é essencial para todo tipo de produtos. No final, após esta explicação do ciclo de vida, para que é que serve então esta EN 16760? Fornece orientação e requisitos para avaliar o impacto ao longo do ciclo de vida de produtos de base biológica, com foco em como lidar com as especificidades da parte de base biológica do produto. Pode ser aplicada em estudos que não cobrem todo o ciclo de vida, com justificação no caso de informações business to business, como parte específica do ciclo de vida. Ou seja, ou só na parte da gestão de resíduos, ou então na parte da componentes de produto, como é que o produto é feito. Existem também outras certificações que eu não aprofundei, como a ISS Plus, ICSS Plus, a produção de biomassa, a EN 17033 como cobertura filme biodegradável, o Ecolabel, o EcoCert, NaturStandard e o Cosomos, que é para a parte da cosmética, e o E-Label, que é produtos de origem biológica e biodegradáveis. Tudo isto, toda esta certificação e toda esta mudança de paradigma na área da bioeconomia, da economia circular e da mudança da nossa perspectiva quanto a essa questão, induz, se calhar, crescimento e inovação nas empresas, induz oportunidade para o crescimento e inovação das empresas, para o acesso prioritário a fundos europeus, pertencer a uma empresa, a uma rede de empresas green ou ecológica e sustentável, maior exposição nacional e internacional, e, por fim, o mais importante, uma sustentabilidade tanto financeira como económica. Eu vou apresentar aqui de uma forma geral os instrumentos de financiamento, que serão posteriormente apresentados, se calhar, de uma forma mais intensiva pela Mónica Ferreira, mas só citar aqui algumas questões do quadro financeiro plurianual reforçado para a política de coesão de 2021, que reforça os seguintes pontos. Pretende-se, assim, uma Europa mais inteligente, graças à inovação, à digitalização, à transformação económica e ao apoio às pequenas e médias empresas. Uma Europa mais verde, sem emissões de carbono, aplicando o Acordo de Paris e investindo em transição energética, nas energias renováveis e na luta contra as alterações climáticas. Uma Europa mais conectada, uma Europa mais social e uma Europa mais próxima dos cidadãos. Para isso existem vários instrumentos de financiamento que serão abordados já de seguida. Viso aqui alguns, se calhar aqui nesta parte, o mecanismo para uma transição justa, que assegura o financiamento de transição para a neutralidade carbónica nas regiões mais suscetíveis de terem impactos sociais negativos, assegurando uma transição justa. Fala-se muito também desta parte da neutralidade carbónica, não só da circularidade e da bioeconomia, mas também, sim, de reduzir o impacto na emissão de gases de efeito de estufa. Temos aqui, além nos instrumentos europeus de cooperação, no Next Generation, também aqui outra parte, que é o reforço do Horizonte Europa, para investir na inovação e na preparação para o futuro nos domínios da saúde, da resiliência e das transições ecológica e digital. Também fala desta parte, da parte de ecológica e digital, que será aprofundada já de seguida. Por fim, temos aqui instrumentos inovadores, estimulando o financiamento público e privado. Neste plano de recuperação da Europa também se fala aqui muito da emissão de títulos verdes, os muito falados ultimamente os Green Bonds, e da dívida social, do Social Bond. Existe um elevado interesse por parte dos investidores por este tipo de produtos, que oferecem um rendimento financeiro, mas também um benefício ambiental e social. Estes produtos podem ser aposta nas energias renováveis, na gestão correta dos resíduos, na opção por veículos mais verdes, em tudo isto que tem a ver com o bem-estar ambiental e o benefício ambiental. Portugal deve assim tirar partido desta oportunidade, considerando os elevados níveis de investimento público e privado necessários para relançar a economia, que estes devem ser direcionados para uma economia baixa em carbono e circular. Devemos promover a emissão da dívida verde. Na parte seguinte, devem ainda ser analisados possíveis benefícios fiscais que poderão ser aplicados a transações de financiamento verde e social, obrigações e empréstimos, como um sinal claro de investimentos privados que devem ser acelerados. Por exemplo, considerar-se a redução do imposto de selo nestas transações, majoração do IRC da parte do valor investido em projetos verdes
e a isenção das mais-valias no IRC, no caso de reinvestimento em projetos sustentáveis. Ou seja, nesta visão estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal entre 2020 e 2030, esta parte da circularidade, da sustentabilidade, da redução da pegada de carbono, está muito ligado aos projetos de investimento, por isso é uma boa altura para apostar nesta área. Existem outras oportunidades de financiamento que não foram definidas ali e se calhar outras que ainda serão apresentadas a seguir pela Mónica Ferreira, que eu decidi pôr aqui algumas, que são o Horizonte Europa, o Programa LIFE, COSME, EAE Grants, o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, Climate Kick, Bio-Based Industries Public-Private Partnership, BBI, e entre outros. Para quem quiser, pode deixar o e-mail na caixa de texto ou no chat. Eu enviarei também a apresentação e depois aqui este anexo que apresenta aqui a consulta para o financiamento e se os vossos projetos estão ou não adequados a este tipo de programas existentes. Se não, podem consultar também aqui no portal da Economia, é eco.economia, na secção dos recursos e documentação, tem todos estes programas e quais se adaptam mais ao vosso tipo de indústria ou à vossa empresa. De realçar também que este Horizonte Europa foi lançado na semana passada, no início de janeiro, e é um programa de financiamento de investigação e inovação na União Europeia. São 95 mil milhões de euros para gastar até 2027 e o objetivo é replicar os casos de sucesso que contribuíram também, neste caso, para a luta contra o Covid-19. O objetivo é mobilizar toda a Europa para o programa Horizonte 21-27 e a sua articulação com programas nacionais de cooperação e resiliência em preparação para o âmbito do programa Next Generation. São particularmente preferenciadas ideias para a promoção dupla da transição verde e da transição digital em toda a Europa, em associação com uma recuperação resiliente. No caso de Portugal, é expectável que haja um financiamento disponível a rondar os 2 mil milhões de euros para este projeto do Horizonte Europa. Agora vou-vos dar aqui, explicar aqui um bocado da importância da gestão de recursos nas nossas empresas. A estratégia de sustentabilidade para a gestão de recursos é importante para as empresas também terem ações que possam ajudar tanto na parte dos corpos de águas superficiais e subterrâneas, na terra, no ar, nos bosques e florestas, na diversidade biológica e na integridade dos ecossistemas existentes e a sua simbiose. Para isso só é possível se respeitar políticas públicas para a conservação destes recursos naturais, tanto nacionais, regionais e locais. Neste caso, as ações que eu decidi apresentar aqui focarão esta parte. Por exemplo, na eletricidade, de uma forma imediata, se podem mudar as instalações de painéis solares e a promoção do uso de energias limpas e ecológicas, se for possível. Substituição de aparelhos e lâmpadas por opções de baixo consumo de energia, como LEDs. Usar triplas e desligar quando os equipamentos elétricos conectados não forem usados. Desligar os equipamentos e luzes que não sejam necessárias, isolar portas e janelas de forma a ser mais eficiente no aquecimento e ajustar o seu termostato. Se tiverem ar-condicionado, normalmente costuma ser 22 graus no verão e 18, 17 graus no inverno. Na pegada hídrica, as ações que decidi pôr aqui foi tomar banhos curtos e usar menos água na sanita, ou seja, para as empresas que têm funcionários que têm que tomar banho todos os dias na empresa, optar sempre por banhos mais curtos e rápidos e usar menos água na sanita. Otimizar as lavagens dos equipamentos, regas e o consumo interno da água. Nos recursos florestais, reduzir o papel imprimindo o estritamente necessário. Plantar árvores autóctones e assegurar o seu desenvolvimento. E depois, por final, de proteger a natureza da exploração da madeira agressiva, incêndios e desflorestação. Também é muito importante para as empresas escolher os consumidores, escolher os parceiros de negócio e os seus consumidores, ou seja, colaborar principalmente com as empresas que pôr em prática a sustentabilidade. Para isso devem procurar informações sobre os bens e os serviços,
assim como os seus ciclos de vida. Tal como nós dissemos há bocado, perceber que tipo de produtos é que eles usam, se são de base biológica, se esses produtos estão pensados de forma a serem mais duradouros e mais sustentáveis. E consumir produtos locais e naturais com o mínimo de processamento e embalagens. O objetivo é, como nós dissemos desde o início, é não gerar resíduos. Diminuir a pegada de carbono, também é uma das ações que eu disse aqui, ou seja, conheça a pegada de carbono do seu negócio e pode ser calculada em vários sites disponíveis, que tal como eu disse no início, eu tenho software que faz este cálculo da pegada de carbono, atualmente de forma gratuita, apenas pagando o offset aos nossos parceiros, mas há outras calculadoras que podem servir para o mesmo fim, e o que é bastante importante perceber o quanto a nossa empresa influencia a pegada de carbono. Adote meios de transporte não poluentes, como caminhar, bicicleta e uso do transporte público. O que é que isto significa? É que as empresas muitas vezes são locais e, se calhar, muitos dos nossos clientes têm sedes perto da nossa instituição. E nós escusamos de andar sempre de carro ou optar por combustíveis fósseis. Podemos sim ir lá caminhando ou ir de bicicleta e promover o uso de transporte público também para os nossos funcionários. Promover o uso de fontes de energia limpa como painéis solares e veículos elétricos e, por fim, reciclar, cumprir com o programa de reciclagem. Se não existir um programa na vossa empresa de reciclagem, promover a sua implementação. Por exemplo, a matéria orgânica pode gerar fertilizantes para os solos e o papel, plástico e vidro podem ser reciclados por empresas especializadas. Muitas vezes estas empresas que fazem a reciclagem do papel, do plástico e do vidro pagam para ir levantar estes resíduos à vossa empresa. Posso-vos dar aqui uma ideia, se calhar o papel ronda à volta dos 20 euros por tonelada e o plástico por volta de 60, 80 euros por tonelada, que podem ser pagos se vocês tiverem um volume considerável deste tipo de resíduos. O que não só é sustentável a ponto de vista económico, mas também do ponto de vista ecológico. Depois, a importância aqui também dos biorresíduos. A recolha dedicada de biorresíduos e a sua valorização é dos mais importantes e disruptivos passos em matéria de gestão de resíduos desde o encerramento das lixeiras no final do século passado. E temos aqui a recolha seletiva de biorresíduos e a valorização. E o uso de produtos gerados é um desafio substancial com um prazo muito curto, mas com vários impactos positivos diretos e indiretos. Ou seja, temos aqui também, se calhar, um exemplo da bioeconomia circular, em que a produção de resíduos seria quase nula se os mesmos fossem aproveitados como biorresíduos, tanto para bioenergia e biocombustíveis, como para a sustentabilidade da produção da biomassa. Do ponto de vista geral, se a estratégia para os biorresíduos fosse bem aplicada, surgiria uma redução das quantidades de resíduos depositados em aterros por via direta, porque muitos dos resíduos que vão para aterros são biorresíduos, a redução de odores nos aterros, a melhoria na qualidade dos materiais tirados nas linhas mecânicas, ou seja, quantos menos biorresíduos, mais fácil é na triagem das linhas mecânicas, mais fácil é feita essa triagem. Os produtos destes biorresíduos, se fossem bem triados, surgiriam produtos com alto valor acrescentado, este composto, corretor orgânico e gás, ou biogás. Surgiriam mais empregos verdes, ou seja, empregos ligados a esta área, tanto da triagem como da produção de biocombustíveis e de biogás e de biorresíduos. O envolvimento da comunidade, ou seja, tínhamos que induzir uma compostagem doméstica e comunitária, optar sempre pela agricultura familiar, redução da importação de matérias-primas para a agricultura. Muitas vezes estes compostos, corretores orgânicos e gás são comprados externamente, quando se calhar existiam localmente e poderiam ser aplicados de uma forma mais sustentável. E, por final, a aplicação correta destes biorresíduos no solo significaria uma melhoria da qualidade do solo, tanto na retenção da água, dos nutrientes e do carbono. Vamos ver. Ok. Deixo-vos aqui também um vídeo para explicar a aplicação do modelo económico da economia circular no setor de produção.
O cluster Paper Province, na Suécia, promove a transição entre uma economia baseada no plástico e a chamada bioeconomia, uma economia responsável do ponto de vista ambiental e social. O projeto é apoiado pelo Fundo de Coesão da União Europeia. Decidi que queria construir os mais belos caiaques do mundo de uma forma sustentável para mudar completamente a indústria. É importante quando as empresas compreendem o valor da transição do plástico para matérias sem petróleo. O cluster sueco é composto por 104 empresas e por vários investigadores e especialistas. O orçamento total ronda os 9 milhões de euros, um terço é financiado pelo Fundo de Coesão da União Europeia. Há vários produtos em teste, desde embalagens a material desportivo. A maioria ainda não chegou ao comércio, mas já há empresas prestes a lançarem as novidades no mercado. É o caso dos caiaques, que, pelo mesmo preço, têm uma pegada ecológica muito inferior às embarcações de poliestireno. Graças a uma impressora 3D, em poucas horas é possível imprimir o produto a partir de granulado de madeira e milho. O objetivo é minimizar o desperdício. Aquelas árvores que estamos a ver ali representam o carbono. Um metro cúbico de madeira contém 900 kg de CO2. Plantamos cerca de 3 anos para cada árvore plantada. Na Suécia, os cortes são inferiores ao crescimento anual. Estamos a aumentar o nosso capital florestal. O conceito de bioeconomia refere-se a uma economia responsável, não apenas do ponto de vista ambiental, mas também social. O projeto Paper Province promove a paridade nas empresas. Começa a haver cada vez mais mulheres neste setor. Vemos muitas mulheres a conduzir caminhões como este e outros tipos de veículos. Ali tínhamos o exemplo da Suécia, mas também em Portugal a bioeconomia circular tem um papel importante. Por exemplo, temos aqui alguns dados do relatório da Cotec, no ano 2017, em que o emprego da bioeconomia por setores no ano 2015 rondavam os 300 mil ou 310 mil o número de empregos relacionados com a bioeconomia na parte da agricultura. Na área dos têxteis de base biológica, os 100 mil, na alimentação e bebidas e tabaco, também 100 mil, e os restantes abaixo dos 50 mil. O valor acrescentado da bioeconomia por setores no ano 2015 em Portugal também foi elevado. Na parte da agricultura, 2.500 milhões. Na parte dos têxteis de base ecológica, a rondar os 1.700 milhões. E depois, a maior parte... O que teve grande influência foi a alimentação, bebidas e tabaco de produtos com base biológica, a rondar os 3.200 milhões de euros. Neste caso, os principais indicadores em 2017 para a bioeconomia e a economia circular em Portugal, o volume de negócios da bioeconomia foi 43 mil milhões de euros, o valor acrescentado que esta trouxe foi 12 mil milhões de euros e empregava 602 mil trabalhadores. Na economia circular, o volume de negócios foi um bocado mais baixo, 25 mil milhões de euros, o valor acrescentado também 7 mil milhões de euros, o emprego 280 mil trabalhadores. Vendo aqui que a produtividade aparente foi maior na parte da economia circular, em que rondava os 25,5 mil euros por trabalhador. Deixo aqui também um dos exemplos que escolhi na parte da aplicação deste conceito da bioeconomia circular. Tal como vimos neste vídeo anterior, na Suécia, se fosse bem aplicado este conceito, por exemplo, numa serração,
os produtos que não serviram na produção podem originar subprodutos. Esses subprodutos ou resíduos florestais podiam ser aplicados na indústria de papel. Os que não fossem usados para a indústria de papel, ou que a indústria de papel gerasse isso como resíduo, como a lignina, podiam ser aplicados como aditivos de betão. Ou então a celulose podia ter dois fins possíveis, que podiam originar bioplásticos, ou então têxteis, ou biotêxteis, que podiam dar origem a biotêxteis. Os produtos de madeira transformada de uma forma direta também podiam originar produtos para o que seria subprodutos para eles, seriam produtos para a origem para serem aplicados na construção civil. Os exemplos de aplicação deste conceito, tanto na construção, no plástico e no têxtil, tal como nós vimos ali atrás, muitos subprodutos da serração podiam originar lignina para aditivos de betão ou então para aplicação direta na construção, o que na construção viva é essencial uma incorporação maior destes materiais renováveis, como a madeira e a cortiça. A lignina, componente da madeira, tem demonstrado grande potencial em materiais de construção, nomeadamente na aplicação de betão. Nesta construção e na construção verde também atualmente fala-se muito na construção como um banco de materiais. O que é que isso significa? Significa que ao construir um edifício ou ao construir uma casa, todos os materiais podiam ser voltados a ser retirados e aplicados noutro sítio qualquer sem gastos, como uma construção modular. Ou seja, uma janela poderia ser aplicada numa casa de forma a que pudesse ser retirada e ser substituída por outra, e essa que foi retirada ser aplicada noutra casa. Ou seja, uma casa não seria só uma construção, mas sim um banco de materiais em que todos os materiais que foram alvo dessa construção podiam ser retirados e ter uma nova vida posteriormente. No plástico, a biomassa florestal poderá servir à base da substituição dos materiais sintéticos desta indústria por bioplásticos, permitindo a redução de resíduos de plásticos não degradáveis. Esta estratégia deverá ser seguida a par do aumento da reciclagem e da reutilização dos plásticos existentes. Muitos dos produtos que nós agora vemos nos supermercados e à venda nas superfícies comerciais são de origem biológica, ou seja, são bioplásticos. Já está a haver esta substituição gradual e também muitos dos plásticos existentes são alvo de uma reciclagem e de uma reutilização. Nos têxteis, é uma das indústrias mais poluentes do mundo e pode beneficiar com a integração de novos têxteis com origem de celulose. Este é um setor estratégico que pode forçar o potencial da bioeconomia circular em Portugal, tendo em conta a tradição do país e instalada nesta indústria a instalação desta indústria no país. Muitos dos têxteis atualmente já são feitos com base ecológica e a substituição gradual tanto dos têxteis como das peles por produtos de origem biológica tem sido cada vez mais pedida pelos consumidores e as empresas que fazem a produção deste tipo de materiais têm investido muito nesta área dos biotêxteis. Outros exemplos de aplicação deste conceito é, por exemplo, o CronBio. Escolhi aqui 3 empresas. O CronBio faz produtos de micélio, feitos de micélio e resíduos agrícolas, ou seja, são vasos e esferovite que substitui plástico por produtos à base de micélio. Temos aqui o Projeto Vida, que é um exemplo de upcycle, em que as vides, ou as videiras, que são resíduos nas vindimas, são aproveitadas e com elas faz novas esferográficas e dão uma segunda vida a um produto que poderia ser tratado como resíduo. E por fim, aqui o Projeto Moinho, de roupa velha fazem papel e depois desse papel nascem flores porque incorporam sementes nesta produção e quando esse papel passa a ser resíduo, dá origem a novas flores e a nova matéria orgânica. E pronto, é tudo da minha parte. Se ficou alguma dúvida por esclarecer, podem falar comigo pelo chat ou enviar por e-mail. E para vos mandar o vídeo ou alguma referência bibliográfica que esteja em falta, podem deixar o vosso e-mail no chat que eu dou-vos resposta. Muito obrigado e qualquer questão, tenham à vontade.
Muito obrigada. Passamos então agora à Mónica, que vem-nos aqui apresentar apoios e oportunidades de financiamento. Obrigada, Marta. Imagino que já estejam a ver aqui o meu ecrã, certo? Sim. Ok. Então, bom dia a todos. Se calhar posso ligar aqui a minha câmera, que é mais fácil. Pronto. Enfim, aquilo que venho trazer hoje é aqui um pequeno resumo daquilo que são oportunidades de financiamento nestas áreas da economia circular e da bioeconomia circular. Portanto, e porquê é que nós trazemos neste tipo de eventos, porquê é que tipicamente trazemos este tópico? Como sabemos, em contexto empresarial, um dos principais entraves ao investimento e à criação de novos produtos e serviços é precisamente a questão financeira. Portanto, as nossas empresas são tipicamente empresas muito pequeninas, portanto, são micro, pequenas e médias empresas, com uma estrutura de recursos humanos que tipicamente não se pauta por qualificações muito elevadas, portanto, temos aqui uma estrutura de recursos humanos que muitas vezes não é suficiente para a implementação ou para a adoção de processos e procedimentos inovadores ou que utilizem algum tipo de tecnologia, por exemplo, e, portanto, os quadros comunitários de apoio, que desde há já vários anos têm vindo a apoiar as empresas e os Estados, na verdade, são fundamentais para haver aquilo que é aquilo que se pretende que seja a convergência de países menos desenvolvidos, como é o caso de algumas das regiões de Portugal, para outros mais desenvolvidos da Europa. Portanto, aquilo que trago aqui são algumas oportunidades que, no âmbito do atual programa quadro e no programa quadro que agora inicia, as empresas podem ter à sua disposição. Faço aqui só uma nota muito prévia, que é precisamente por estarmos num período de transição entre o programa quadro que agora termina na Europa o Horizonte 2020, em Portugal o Portugal 2020 e o que entra agora, portanto, em termos europeus, Horizonte Europa, em termos nacionais, Portugal 2030, estamos naquele limbo em que ainda não temos muita informação sobre os incentivos que vão ser disponibilizados. No entanto, aquilo que optei por fazer foi dar uma ideia daquilo que são as diretrizes que estão a ser adotadas e também as estratégias que neste momento estão a ser preparadas. Portanto, iniciando com ainda em vigor programa quadro, Portugal 2020, eu destaco aqui só o programa operacional Sustentabilidade e Eficiência no uso de recursos, portanto, como o próprio nome indica, como imaginam, este é o instrumento que por excelência se dedica a estas temáticas e este programa tem aqui um eixo 3 que é destinado a promover o ambiente e promover a eficiência dos recursos. Enfim, quando o seu início este quadro tinha ali 1.045 milhões de euros para investir nesta área, dos quais 306 milhões destinados precisamente aqui ao setor dos resíduos. E eu acho que este tipo de montantes demonstra bem aqui da importância que foi e que eu acho que continua ainda a ser a questão da necessidade de tratamento de resíduos e diminuição de resíduos. Portanto, o objetivo específico aqui deste programa era a valorização de resíduos urbanos, reduzindo aqui a produção e deposição em aterro e aumentar, obviamente, a recolha seletiva e a reciclagem. Portanto, enfim, aquilo que destacaria é que o foco na gestão, tratamento e valorização de resíduos, enquanto meio de controlar o uso dos recursos que, como sabemos, são finitos, não é? Não há recursos ilimitados. Eu não trouxe aqui
nenhum aviso ou nenhuma linha particular deste programa, por um lado, porque tipicamente estas linhas não estão tão ligadas às pequenas e médias empresas. E por outro lado, nesta fase não temos nenhuma call, nenhum aviso em aberto. Portanto, eu vou passar aqui a um outro programa que, não sendo o programa que por excelência apoia estas áreas, é o programa que prioritariamente apoia empresas. E, portanto, eu trago aqui 2 ou 3 incentivos que foram sendo, enfim, disponibilizados ao longo deste programa quadro que agora termina, e que apoiou, de forma mais ou menos sustentada, diversos projetos nesta área. O primeiro sistema de incentivo que trago aqui é o Vale Economia Circular. Eu começo por aquele que é o mais simplificado. Começo por aquele incentivo que se trata exatamente disto, de uma pontapé de saída, de um início, de um apoio para quem está a iniciar nestas áreas. Portanto, este incentivo tem um valor um bocadinho reduzido, é de 10.000 euros, mas uma vez que se destina a apoiar consultoria especializada das mais diversas áreas, desde que em linha com a economia circular, eu acho que pode ser uma boa forma de iniciar um projeto nesta área. Neste momento este aviso não está aberto, no entanto, este é um daqueles avisos que, quer neste quadro, quer no quadro que se avizinha, com certeza que haverá algo muito parecido. Portanto, aquilo que eu proponho é que estejam atentos, porque efetivamente a qualquer altura pode ser aberto este incentivo de novo. Depois passarei aqui a alguns outros incentivos, não tão simplificados, mas que também nos quais os projetos são um bocadinho maiores, foram pensados para ter maior substância. Portanto, este incentivo em particular, não, como devem perceber pelo nome, não é? O Sistema de Incentivos de Qualificação PME não é destinado propriamente às áreas da economia circular ou da bioeconomia circular. No entanto, aquilo que eu deixo, a ideia que eu gostaria de deixar ficar aqui é que, independentemente destes avisos serem muito focados na vossa área ou não, vocês podem sempre tentar perceber se o vosso projeto está em linha com aquilo que são os objetivos do aviso. Neste caso em particular, este tipo de incentivo visa reforçar a capacitação empresarial das pequenas e médias empresas através de processos de inovação organizacional, por um lado, ou inovação de marketing. E que, portanto, aquilo que eu fiz foi colocar aqui alguns exemplos de tipologias de intervenção que podem ser financiadas por esta medida no âmbito da economia circular ou da bioeconomia circular. Temos aqui, por exemplo, aqui a melhoria dos processos que levem à redução ou prevenção da produção ou prevenção da produção em resíduos, peço desculpa, a adoção de processos e procedimentos que promovam a utilização de resíduos na produção de novos produtos, ou seja, aqui um foco na transformação com vista ao desenvolvimento de novos produtos, enfim, medidas que promovam de alguma forma aqui as parcerias industriais com vista à transação de resíduos ou subprodutos. O Gustavo também já foi falando aqui um bocadinho na apresentação dele sobre isto. Portanto, tudo isto são projetos passíveis de serem apoiados no contexto deste tipo de incentivos. O incentivo desta medida é de 45%, portanto, enfim, não sendo excepcional, não é nada mau, ou seja, não é um incentivo não reembolsável. Para levar a cabo o vosso projeto, terem 45% de apoio
não reembolsável, ou seja, que vocês depois não têm de devolver, eu acho que é particularmente interessante e vale a pena olhar para isto, ok? Depois tenho aqui um outro incentivo, passando aqui a uma coisa mais um bocadinho diferente, portanto, passamos de um sistema de apoio muito simplificado para quem quer começar, passamos aqui à capacitação das empresas e agora falamos um bocadinho de processos de investigação e desenvolvimento. Como sabemos, muitas vezes a transformação de resíduos em novos produtos necessita de alguma atividade de investigação e desenvolvimento. Esta medida que eu coloco aqui e que foi estando aberta ao longo do quadro anterior e que estará certamente disponível no próximo quadro comunitário, é destinada, para além das empresas, a entidades do sistema científico, enfim, entidades do sistema científico e quaisquer outras entidades que façam sentido para o projeto em questão, obviamente, e visa a investigação e desenvolvimento de novos produtos. Portanto, este tipo de projetos tem uma particularidade, podem ser realizados em copromoção ou podem ser realizados individualmente por uma empresa, enfim, se a empresa achar que tem todas as competências necessárias para levar a cabo o projeto, pode avançar num projeto individual. Caso ache que necessita, por exemplo, de uma universidade, um centro tecnológico, o que for, para implementar aquele projeto, então aquilo que será mais aconselhável é que entre num projeto em copromoção. Portanto, peço desculpa. Aqui, aquilo que eu posso dizer é que, efetivamente, a parte de investigação é fundamental, ou seja, se o projeto não tiver investigação, enfim, não cabe nesta linha de incentivo, e também que é fundamental que os produtos desenvolvidos no âmbito desta medida se destinem à exportação. Portanto, como sabemos, alguns dos critérios, ou um dos principais critérios, melhor dito, do apoio às empresas é que estas promovam a competitividade empresarial do país e, obviamente, a exportação. Portanto, este tipo de incentivos apenas apoia soluções que sejam destinadas ao mercado externo e que, portanto, promovam aqui o aumento das exportações. Em termos de financiamento, aquilo que vos posso dizer é que este incentivo não tem uma taxa fixa, como o anterior tinha os 45% fixo, este não. Enfim, há ali umas majorações, há umas fórmulas que dependem muito se a empresa é micro, se é pequena, se é média, depende um bocadinho do tipo de ações que estamos a propor no projeto, ou seja, se estamos a falar de ações de investigação mais fundamental ou se já estamos numa fase mais à frente no processo de inovação e, portanto, estamos a falar de investigação aplicada. Em média, aquilo que vos posso dizer é que estes incentivos, esta linha tem um incentivo que ronda aí os 70% para micro e pequenas empresas, okay? O que é muito bom, efetivamente. E, finalmente, ainda aqui dentro deste Portugal 2020, destaco inovação produtiva. Embora, enfim, financeiramente, este é provavelmente o incentivo menos interessante, uma vez que, em primeiro lugar, o incentivo é tipicamente reembolsável, ou seja, a empresa tem acesso ao financiamento em condições mais vantajosas do que teria no mercado, ou seja, do que teria se fosse a um empréstimo, pedir um empréstimo bancário, por exemplo. Mas, efetivamente, o que é facto é que pelo menos uma parte do incentivo recebido tem mesmo de ser devolvida a posteriori. Portanto, não obstante, isto pode ser interessante também, este incentivo visa apoiar a produção de novos bens e serviços ou a implementação de melhorias significativas na produção. Portanto, eu coloquei aqui 3 exemplos de intervenções que eventualmente poderiam ser interessantes para as empresas. Portanto, estão sempre ligados ou à implementação de processos de produção mais eficientes ou
enfim, implementação de processos de ecodesign, de produtos, olha, como referia ali o Gustavo há pouco, a questão de produtos com modularização dos componentes, o Gustavo falava ali das casas. Efetivamente, esta é uma medida muito interessante e que pode ser apoiada no âmbito deste sistema de incentivos, portanto, promover a modularização de componentes. E do Portugal 2020, para já, não tenho muito mais para vos dizer. E de facto, vocês perguntar-se-ão, mas se estes avisos não estão abertos, porquê é que estão aqui? Bem, estão aqui por várias razões. Primeiro, porque nós não sabemos, nesta fase, se ocorrerão novos avisos, se vêm novas calls ou não. E em segundo lugar, porque esta é uma boa base para vocês estarem atentos no próximo quadro comunitário. Embora nós não tenhamos já este tipo de informação como temos aqui, claramente, se vocês tiverem já uma ideia do tipo de incentivos que é habitual nos quadros comunitários, vocês vão estar mais atentos e vocês vão conseguir mais facilmente detectar incentivos que estejam em linha com aquilo que são os vossos projetos. Portanto, falarei agora então do próximo programa quadro. Começando pelo nacional, ou seja, por Portugal 2030, o que temos aqui são, como eu dizia há pouco, linhas, objetivos estratégicos que estão ou que vão servir de base aos concursos que depois serão lançados. Portanto, aquilo que vemos aqui é uma forte aposta em inovação. Como já vem sendo hábito nos vários programas, portanto, a inovação, a implementação de processos e procedimentos relacionados com a inovação, enfim, é um domínio transversal que depois deve ser vertido nas várias áreas estratégicas. Neste caso em particular do tema que nos traz aqui hoje, interessa-nos particularmente aqui o domínio 4, no qual se inclui a energia e as alterações climáticas. Neste objetivo, o domínio 4, encontramos dois focos particularmente interessantes, que se encontram, por um lado, associados à construção de cidades inteligentes e eficientes, e na qual, obviamente, se inclui as questões de economia circular e, por outro lado, as questões mais relacionadas com a eficiência energética, a qual fica muito ligada à produção de fontes de energia alternativas. Por exemplo, temos aqui a questão do hidrogênio, que é um hot topic do momento e que vai ser durante os próximos anos, por exemplo. Portanto, aqui energia e alterações climáticas estão aqui muito ligadas a esta agenda temática 3, focada na sustentabilidade dos recursos, na transição energética, como dizia, mas aquilo que eu gostaria de deixar aqui, a ideia mais uma vez que eu gostaria de realçar é que, como vimos nestes exemplos de incentivos que coloquei anteriormente, que apresentei anteriormente, devemos olhar para os programas quadros de uma forma transversal, ou seja, mesmo, não é só naquelas linhas que nos parecem evidentes que os nossos projetos vão caber, para as quais devemos olhar. Devemos olhar de forma mais transversal, porque não sabemos quando é que numa área que esteja, por exemplo, mais ligada com a digitalização ou com a qualificação das empresas ou algo do género, não estão também oportunidades para nós. E agora, eu aqui já não vou, já vai longo, portanto, olhando agora aqui para o Programa de Financiamento Europeu, o Horizonte Europa, portanto, o Horizonte Europa acompanha aqui o Portugal 2030. Uma vez mais, estamos aqui ainda numa fase de definição, como o Gustavo disse há pouco. Este programa, o Horizonte Europa, foi apresentado formalmente, embora já se anda a falar nisto há muito tempo e já temos tido mais ou menos acesso àquilo que são os programas de trabalho do Horizonte Europa, mas de uma forma formal, apenas na semana passada o quadro foi apresentado
destaco aqui, como não podia deixar de ser, o Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, como sendo uma das grandes apostas europeias para os próximos anos. É uma grande aposta, é uma aposta transversal, ou seja, aquilo que a Comissão Europeia nos vem dizendo é que os projetos, independentemente da área em que se inserem, devem participar para a prossecução dos objetivos deste Green Deal, ou seja, deste Pacto Ecológico Europeu. Portanto, aqui a ideia, tal como eu coloco ali, é mudarmos a forma como produzimos, como consumimos, reforçando a redução dos resíduos e eliminando de forma progressiva os produtos de utilização única. Isto foi aquilo que o Gustavo referiu e muito bem agora há pouco, com uma série de exemplos que nós podemos ter como base de formas como podemos fazer ou diminuir esta utilização de produtos de utilização única. O Horizonte Europa em si é dividido em pilares, portanto, temos aqui os pilares que o compõem, desde o 1, que é a saúde, o 2, que vai mais para as indústrias criativas, o 3, que é a segurança, pronto. Enfim, aquilo que gostava de destacar aqui é o 6, é aqui o último, a alimentação, bioeconomia, recursos naturais, agricultura e ambiente, cujas áreas de intervenção vão desde a promoção da biodiversidade e recursos naturais, agricultura, economia azul, ou seja, na verdade, tudo aquilo que é economia verde, tudo aquilo que é economia azul, e, obviamente, os sistemas de inovação de base biológica na Europa, na União Europeia, e os sistemas circulares, que são tão caros ao evento que temos aqui hoje. Portanto, enfim, a nota que eu vos queria deixar em relação a isto, não tendo incentivos para vos mostrar. Estas áreas são claramente estratégicas para a Comissão Europeia, são claramente estratégicas, obviamente, para o governo português, e vão estar em foco nos próximos anos no que refere a incentivos. Portanto, devem estar atentos, porque mais que nunca esta é uma boa oportunidade para vocês conseguirem encontrar um financiamento para os vossos projetos. Eu coloco aqui outros programas, são só exemplos, portanto, enfim, para além destes dois grandes chapéus, que temos aqui o Portugal 2030 e o Horizonte Europa, há alguns programas de cooperação territorial, que eles chamam de cooperação territorial entre os países, que podem ser também interessantes, embora tipicamente a minha sensibilidade diz-me que estes programas não são tão focados nas empresas, podem ser sim interessantes para as empresas pela via que nós estamos aqui hoje a promover, que é, nós temos um projeto que visa apoiar empresas. Nós, a maioria dos parceiros do IMPEC, ou são centros de investigação ou são entidades públicas que de alguma forma apoiam empresas, e portanto este tipo de entidades promove projetos que visa apoiar as empresas, e portanto nesse sentido é interessante, ou seria interessante, que vocês também estivessem atentos, porque muitas vezes estes projetos, tal como o IMPEC, disponibilizam serviços que podem ser uma mais-valia, serviços de consultoria, serviços de formação, até serviços de apoio a esta questão do financiamento. Portanto, embora eu não acho que estes programas sejam particularmente interessantes para empresas, aquilo que resulta dos projetos apoiados por estes programas, eu acho que podem ser muito interessantes para vocês. Portanto, é uma questão de estarem atentos. E pronto, da minha parte é tudo. Fico à disposição para responder eventuais questões. Não é? Olá, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite também que foi feito. Eu vou falar um bocadinho, vou só aqui colocar a apresentação. Penso que já estão todos a ver, certo?
Perfeito, Ana, perfeito. Vou falar aqui um bocadinho sobre a bioenergia avançada e como ela pode promover a economia circular. Eu sou a Ana Calhoa, eu estou à frente desta associação, que é a Associação de Bioenergia Avançada, enquanto secretária-geral. Obviamente aqui não posso deixar de falar primeiro do planeta e os seus recursos. A verdade é que nós temos utilizado muito o orçamento ambiental e esses recursos acabam cedo demais. Aqui, como o CEO da Global Footprint falou, o nosso planeta é finito, mas as possibilidades do ser humano não são. Viver dentro do orçamento de um planeta é tecnicamente possível, financeiramente benéfico e nossa única possibilidade é um futuro próspero. E é relativamente a estas possibilidades que o ser humano tem para que não torne este planeta finito que entra aqui então a abordagem da nossa associação. Esta associação, a ABA, a Associação de Bioenergia Avançada, tenta contribuir aqui para a descarbonização dos transportes, essencialmente com o contributo que a bioenergia avançada tem. Ela representa, obviamente, aqui os interesses dos operadores económicos na área da bioenergia e em toda a cadeia de valor. Os nossos principais objetivos aqui é, essencialmente, promover a economia circular, promover a mobilidade sustentável, promover a descarbonização dos transportes, reduzir a dependência energética, promover o desenvolvimento industrial e gerar emprego e já vos mostro um pouco como é que a ABA tenta cumprir estes objetivos. Nós, essencialmente, tentamos valorizar estes biocombustíveis avançados ou bioenergia avançada, que são produzidos a partir de resíduos, contribuindo então de forma sustentável para uma transição energética e essencialmente promover esta economia circular. Como os nossos associados que nesta fase nós temos, é uma associação recente, nós temos aqui estes associados, no futuro vão ser mais. Falando aqui um bocadinho para se perceber um bocadinho a lógica, nós temos, esta associação tem quer os produtores nacionais, quer também a parte de gestão de resíduos, para além de todas as empresas e organizações que também promovem a economia sustentável e circular. De produtores, para vos dar um exemplo, temos, por exemplo, a Bioport, a Prio e a EcoOil. A Bioport e a Prio são produtores de biocombustíveis avançados. Mais à frente eu já falo um bocadinho depois da diferença disso, dos biocombustíveis, mas estes são produtores. A EcoOil também é um produtor a partir de resíduos. A diferença aqui é que a EcoOil produz a partir de resíduos 100% reciclados de combustíveis fósseis, reaproveita, evitando aqui também a parte da poluição. Depois temos a Resiway, que no fundo é um transformador de resíduos, transforma resíduos em matérias-primas. A Hard Level também é uma transformadora de resíduos e faz parte da gestão de resíduos, e depois temos algumas organizações como a Planeteers, como a EUABA ou a EBA, que são associações europeias, ou a Planeteers, que promove a sustentabilidade. Relativamente aqui aos processos e ao ciclo de vida, ao ciclo dos biocombustíveis avançados, vou-vos fazer aqui, através deste infográfico, um bocadinho o conceito. Numa primeira fase, há toda a recolha e transporte destes resíduos. Estes resíduos podem ser domésticos, podem ser do setor industrial, da parte do tratamento de esgotos, da parte da biomassa, todo o tipo de resíduos que depois são transportados e são transportados então para fazer o tratamento destes resíduos e transformação destes resíduos em matérias-primas. A partir daí há um novo transporte, há um encaminhamento destas matérias-primas para as biorrefinarias, onde aí sim se vai ser transformado em biocombustível avançado. E a partir daqui entram as exportações, entram este transporte, este biocombustível para postos de abastecimento, e estes biocombustíveis, a verdade é que podem funcionar como combustíveis verdes para não só para o transporte rodoviário, como também para o transporte marítimo e para a aviação, todo o tipo de transporte. Relativamente a estes biocombustíveis avançados, nós temos a produção de biodiesel, que é o substituto do gasóleo, que essencialmente em Portugal é o que usa mais matérias-primas também avançadas e é o mais explorado. Temos o bioetanol, que é o substituto também aqui da gasolina. Depois temos o biogás e o bio-oil. E todos estes aproveitam resíduos para transformação em energia. Relativamente aqui aos resíduos e às várias matérias-primas utilizadas, quem define estes resíduos é a Diretiva das Energias Renováveis. É ela que vai definir e é ela que tem
também parte do cálculo do ciclo de vida para a descarbonização a partir destas matérias-primas. Como exemplos, deixei aqui algumas figuras. Nós temos desde esta biomassa de resíduos urbanos, o bagaço, borras de café, food waste, óleos alimentares usados e gorduras animais, uma série deles. Isto é o anexo desta diretiva que define quais são estas matérias-primas. Relativamente à evolução em Portugal, para se ter uma noção, está aqui desde 2019, que é este gráfico aqui representado, e desde 2019 essencialmente eram utilizados como biocombustíveis os convencionais, ou seja, os que utilizam óleos virgens. Estes têm um problema porque competem também com a alimentação humana e animal. A União Europeia também detectou esse problema e então tenta promover a parte destes biocombustíveis avançados ou estes biocombustíveis sustentáveis, que então são estes que utilizam matéria-prima a partir de resíduos. Como nós podemos ver nesta evolução, Portugal essencialmente usava sempre estes biocombustíveis avançados. A partir de 2012 começa a aparecer estes biocombustíveis sustentáveis, essencialmente nesta fase a partir de óleos alimentares usados, e como podemos ver, o ano passado já havia uma transformação total, onde grande parte da produção em Portugal é feita a partir destes biocombustíveis mais sustentáveis, a partir de resíduos. Aqui podemos, mantendo esta questão dos resíduos, entra em 2020 com a nova RED, que vai ser transposta em breve a todos os Estados-membros, entram estas novas matérias-primas para a produção de biocombustíveis. E podem ser desde os bagaços, seja de azeitona, seja os tais borras de café, seja gorduras, margarinas e etc. E também podemos ver essa transformação, tal e qual como vimos no passado, em 2013, 12, podemos ver acontecer em 2020, que é o aparecimento destas matérias-primas avançadas, ali com 2% de produção no ano passado, e que não tenho a menor dúvida que a partir de agora vai tudo crescer. A parte importante, falando aqui, focando nesta questão dos óleos alimentares usados, que são um problema, eu tenho aqui dados, peço desculpa porque poderia ter atualizado, não tive a oportunidade, mas na verdade acontece mais ou menos a comparação é a mesma. A verdade é que de óleo que é colocado no mercado, cerca de 92 toneladas, dados da APA, a verdade é que nós só conseguimos recuperar cerca de 10 mil toneladas. Ou seja, este óleo alimentar usado é recuperado quer do setor industrial, quer da Horeca, quer do doméstico. A verdade é que este óleo alimentar usado é um problema para o planeta, para a poluição, porque 1 litro de óleo alimentar usado polui cerca de 1 milhão de litros de água. O que é que a ABA faz, os nossos associados fazem? Tentam também promover esta recolha de óleos alimentares usados a nível nacional para evitar esta contaminação em atares, águas, oceanos, etc. Aqui tenho um exemplo de uma parceria que existe entre a Ardlevel e a Prio, demonstrando que já existem vários oleões espalhados pelo país. Existem mais do que este é deste projeto específico, que são os dois nossos associados, e a importância que é recolher, não só para não haver esta poluição, como também transformá-los em energia. É essencial, até para promover a questão da economia circular. Aqui ainda, falando aqui dos óleos alimentares usados, o quanto ela promove, este resíduo promove a economia circular. Nós temos aqui um exemplo, um desenho, de que é a recolha deste óleo alimentar usado a nível doméstico, pode ser neste caso, é levado para um ponto de recolha, é feito o transporte para as biorrefinarias e na fábrica então é produzido o biodiesel que nós todos colocamos no carro e utilizamos para transporte. Há várias vantagens relativamente a esta reutilização dos resíduos, não só pela economia circular, como também pela questão das emissões. A verdade é que emissões, por exemplo, dando este exemplo que é o que está amarelo dos óleos alimentares usados, as reduções das emissões são substanciais comparativamente ao gasóleo e à gasolina. Nós temos na tal diretiva que vos falei inicialmente, na diretiva das energias renováveis, nós temos alguns valores do ciclo de vida e tal como também o Gustavo falou aqui dos ciclos de vida na sua apresentação, nós temos todas as etapas do cultivo, os vários tipos de transporte, a extração e etc. A verdade, porque é que eles também, o aproveitar um resíduo aqui é essencial, porquê? Porque parte dessa cadeia das emissões também é eliminada, tornando substancialmente melhor para o ambiente com esta redução.
Temos aqui também, notícias, foram várias, coloquei apenas uma, que o biodiesel com menores emissões promove a economia circular. É uma diferença grande e que deveremos também promovê-la. Relativamente a este potencial destes combustíveis, a verdade é que eles têm inúmeras vantagens, desde logo o uso de automóveis sem necessidade de investimento ou de compra. O mesmo se aplica às infraestruturas, é aproveitar tudo o que já temos. A redução das emissões é muito significativa e ajuda para o cumprimento das metas. Desde logo, esta foi a única evolução que houve recentemente para a descarbonização do transporte, em níveis concretos. Atenção, porque hoje em dia as metas das energias renováveis são quase todas suportadas por estes biocombustíveis. Estes biocombustíveis avançados ou sustentáveis são produzidos em larga escala e nos próximos anos vão continuar a evoluir. Podem ser usados como uma substituição direta em todo o diesel ou gasolina, sem necessidade de alterar a frota que já existe. Aqui falo de misturas mais ricas, é um exemplo que já existe, e daí este gráfico, este mapa, é um exemplo que já existe por todo o mundo. Vários países utilizam misturas, quando eu falo misturas mais ricas, falo em B10, B20, B30, e o que é que isso significa? Hoje em dia nós temos o B7 em Portugal, como nos outros Estados-membros, que é o standard que temos, e significa que então estamos a usar 7% de biocombustíveis e 93% de gasóleo, no caso do biodiesel. Se utilizássemos o B15, estaríamos a utilizar então os tais 15% de bios e 85% de combustíveis fósseis. Isto é ótimo para uma transição, não só para deixar de usar os combustíveis fósseis, utilizando estes biocombustíveis a partir de resíduos, promovendo a economia circular, como também para a redução das emissões e também a transferência dos biocombustíveis convencionais para biocombustíveis avançados. São cada vez mais estes biocombustíveis produzidos a partir destas matérias-primas residuais. Produzir estes combustíveis verdes a partir de inúmeros resíduos que são hoje desaproveitados, promovendo esta economia circular, e a verdade é que tem o tal efeito direto, que foi o que mencionei, e quando falei em biocombustíveis convencionais eu falo dos óleos virgens como colza, palma, soja, etc. Aqui, relativamente ao enquadramento dos Estados-membros e dos outros países, a verdade é que nós temos metas, a União Europeia definiu metas para 2030, através desta diretiva que nós temos que reduzir em cerca de 50% a 55% os gases de efeito de estufa e em 14% a energia renovável dos transportes. Nós podemos ser mais ambiciosos. O PNEC já definiu para 2030 a correção desta percentagem de 14% para 20% e temos o Green Deal que definiu para os transportes uma redução, uma utilização de 24% de energia renovável. Podendo ser mais ambiciosos, a ABA fez um trabalho que é a Visão ABA 2025, que no fundo é tentar demonstrar como conseguimos chegar mais longe na descarbonização deste setor dos transportes e mostrar qual é o potencial destes biocombustíveis avançados e o potencial que temos para a economia circular. Foi feita várias comparações, onde foi feita a caracterização das matérias-primas, de resíduos que são utilizadas a partir de resíduos, a caracterização da frota, a caracterização e tentando definir aqui dos consumos e tentando definir as metas, e a verdade é que nós conseguimos, aqui está nestes gráficos, a verdade é que nós conseguimos atingir metas bem mais ambiciosas com este uso de bioenergia avançada e não as que estão definidas nesta diretiva ou mesmo no PNEC. Um pouco para vos mostrar as vantagens deste combustível, para além de todas as que eu falei, já mencionei, a verdade é que ela é compatível com frotas. Este levantamento dos consumos foi feito nas várias frotas, desde os pesados aos ligeiros, para perceber até que potencial de B+ poderíamos ir. Volto a sublinhar que hoje em dia todos nós utilizamos apenas 7% de biocombustíveis misturados com combustível fóssil quando vamos à bomba, e a verdade é que nós poderíamos estar a utilizar os B100, os B25, então fizemos uma média dentro destas várias marcas, frotas que existem, até onde poderíamos chegar e descarbonizar sem ter de renovar esta frota, não sendo dispendioso para todas as famílias e tentando aqui ser mais rápido e reforçar esta economia circular e reduzindo também as importações de energia.
Relativamente a este impacto, o que é que nós conseguimos ver? Só com a bioenergia nós conseguimos ter reduções de emissões ali, comparativamente com 2017, menos 18% das emissões de gases de efeito de estufa. Se formos comparar, por exemplo, com 2005, é uma redução de cerca de 30% nas reduções, com esta aplicação de biocombustíveis a partir de resíduos, e alcance de metas. Hoje em dia nós estamos em 11%, a diretiva definiu para 2011 11% para Portugal, e a verdade é que depois nós conseguiríamos, com esta promoção de bioenergia, nós iríamos conseguir chegar aos 37%, não, nós iríamos conseguir chegar mais além, 37% seria só com o contributo da bioenergia, faltando aqui contabilizar também toda a parte dos carros elétricos e todas as energias, o hidrogênio, que virá também para suportar esta meta da União Europeia. As várias vantagens deste setor é sem dúvida a redução das emissões, porque houve vários cenários neste trabalho, aqui não, obviamente tento só fazer a conclusão e demonstrando um bocadinho. A verdade é que nestas reduções podem ir de 23% a 32%, o alcance das metas podem variar entre 17% a 35%, mais estas, para além de todas as que já existem, e pode haver aqui uma redução da dependência energética de 4,3% a 7,8%. E a verdade é que nós queremos que Portugal seja um país renovável e que transforme os resíduos em bioenergia, e é isso que estamos a falar também hoje. Aqui há alguns casos de sucesso, eu trago alguns da nossa associada APRIL para a transição energética. Eles já têm vários produtos desenvolvidos para a transição energética. Desde logo temos aqui o ecodiesel, que é um combustível avançado com 15% de biodiesel à base de resíduos e sendo este compatível com todas as frotas. Ela tem uma capacidade de ser compatível com todos e uma redução de 18% de emissões. Temos, por exemplo, o produto do zero diesel, o B100. Isto é um combustível avançado com 100% de biodiesel e também à base de resíduos. E aqui também conseguimos reduções de cerca de 83%. E isto é para termos uma noção, se tivéssemos, por exemplo, os nossos autocarros ou mesmo a questão dos transportes pesados a usar estes B100, a mais-valia que não seria para o planeta. Temos também, muito recente, a APRIL acabou de lançar a EcoBunkers, que é um combustível avançado, 15% de biodiesel para a parte da navegação. Tentando utilizar aqui isto, um outro caso de sucesso foi um projeto piloto que a APRIL fez em parceria com a Carris, em que esteve cerca de 1 ano e meio 6 autocarros a circularem a B100, única e exclusivamente a B100. A verdade é que foram 320 mil quilómetros, foram evitadas 500 toneladas de CO2, foram utilizados essencialmente óleos alimentares, resíduos da parte dos óleos alimentares usados, e foi um processo e foi um projeto sem dúvida de sucesso, porque se conseguirmos agora perceber que se todo o nosso transporte coletivo andasse a B100, a mais-valia também que seria para o planeta. O que nós devemos é promover sem dúvida esta mobilidade mais sustentável e promover esta economia circular. Aqui, relativamente aos objetivos do desenvolvimento sustentável, a verdade é que a ABA desenvolve ações também e projetos que dão resposta a alguns destes objetivos e é isso que tentamos também fazer dentro da nossa associação, em conjunto com os nossos associados. A ABA tem sede no IES, que acho que todos conhecem, tendo em conta que faz parte do IPN. É lá que temos a nossa sede, gostamos muito. E é tudo. Tentei dar-vos aqui um bocadinho esta visão do que é a bioenergia avançada, o quanto ela promove e alguns exemplos dos nossos associados, neste caso da APRIL, de alguns projetos. A verdade é que existem inúmeros casos de sucesso pela Europa fora, pelo mundo fora, mas optei por deixar aqui a nível nacional já. E é tudo. Ana, obrigada, muito obrigada pela sua apresentação. Nós tínhamos aqui previsto mais um orador, aqui o Fernando Castro. O Fernando contactou-nos há pouco, dizendo que teve aqui uma emergência familiar e, portanto, não vai conseguir estar connosco hoje. No entanto, enfim, nós vamos, este é um ciclo de jornadas, portanto, esta é a segunda, vamos ter mais 2.
e obviamente vamos tentar ter o Fernando numa das próximas. No entanto, para vos dar aqui só assim um lamirezinho daquilo que o Fernando nos vinha trazer, temos aqui um pequeno vídeo do YouTube que fala um pouco sobre a solução da Cogosbox. Portanto, vamos lá ver se eu consigo fazer isto e vamos ver se isto me partilha o som. Ok? Portanto, a Cogosbox basicamente utiliza aquilo que são os resíduos do café para a produção de cogumelos. Digam-me se conseguem ouvir o som. Olá, sou o Fernando Castro, tenho 29 anos Temos. e a minha grande ideia é Cogosbox, um kit de produção de cogumelos que utiliza borra de café e cartão. Esta ideia surgiu quando estava ainda na escola de hotelaria, comecei a trabalhar mais com cogumelos, porque até à data não conhecia tão bem o produto. E despertou-me bastante interesse saber que podias cultivar cogumelos. Então comecei por comprar um daqueles kits enormes que há de palha. Depois tentei saber como é que se fazia o kit, depois tentei saber como é que se fazia a semente e por aí fora. A dada altura, apercebi-me que era possível cultivar cogumelos, quer em borra de café, por um lado, quer em cartão, por outro. Então desenvolvi uma fórmula que permitisse cultivar os cogumelos com estes dois materiais. A Cogosbox é uma caixa que no seu interior tem um saco que contém borras de café, cartão e a semente do cogumelo. É só chegar a casa, abrir a caixa e qualquer pessoa pode ter cogumelos frescos e deliciosos para consumir. Cultivar cogumelos em casa com a Cogosbox é muito simples. Para isso basta abrir a caixa, tirar o saco que está no interior, fazer um corte em X, colocar esse saco durante 24 horas em água fria. Isto vai permitir que o substrato readquira umidade, deixar escorrer, colocar novamente na caixa, depois recorta-se pelo picotado e borrifa-se duas vezes por dia. Quando começarem a aparecer os primeiros cogumelos, convém que seja borrifado com mais frequência. Entre 1 a 2 semanas aparecerão os primeiros cogumelos e estarão prontos a colher aproximadamente dentro de 1 semana. Depois de dar todos os cogumelos que tinha para dar, podemos usar o interior, o substrato que está no interior do saco, com a caixa, com a embalagem, rasgamos o cartão e podemos usar como fertilizante de plantas. O saco é reciclável, portanto conseguimos aqui fechar o ciclo. A grande inovação deste projeto é pegar em materiais que de outra forma iriam para o lixo e causar grande impacto ambiental e dar-lhes uma nova roupagem e uma nova utilização. A grande vantagem de cultivar cogumelos com a Cogosbox é ver realmente os cogumelos crescer de hora para hora, muitas das vezes, e perceber-te que realmente a comida pode ser local, o mais fresco possível, e ainda assim teres essa experiência que é, penso eu, que não é muito normal, de ver os cogumelos crescer no balcão da cozinha. Pronto, enfim, não sendo o ideal, uma vez que o Fernando com certeza tinha muito mais coisas para dizer, tentaremos, como disse há pouco, que ele esteja connosco numa das próximas jornadas. Enfim, não havendo mais oradores, ficamos todos à disposição para eventuais questões que queiram colocar. Podem colocar as vossas questões ou no chat, ou podem desativar ativar o vosso som e fazê-las diretamente. Não havendo questões, podemos dar o evento por encerrado. Obrigada a todos, obrigada por terem estado connosco. Entretanto, anunciaremos as próximas edições destas jornadas, está bem? Muito obrigada a todos.
Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado a todos. Deus, bom dia. Com licença. Bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigada.